Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o professor Jonathan, mais conhecido como Joe. Eu estarei responsável por expor o livro de Números. Será uma jornada de 12 dias aí, onde estaremos juntos. E que a graça do nosso Deus continue conosco, nos dando entendimento como Ele tem feito desde o começo. Eu gostaria de fazer 3 agradecimentos. O primeiro deles, a Deus, por mais essa oportunidade que Ele me concede em falar do Teu nome que é santo. Em segundo, ao pastor Eliseu, que me fez esse convite para estar expondo a Bíblia, um pouquinho do que eu aprendi. E muita coisa do que eu aprendi foi graças a ele. Para quem não sabe, ele foi meu líder aí no tempo de mocidade. Deus abençoe a sua vida, pastor. Em terceiro lugar, aos professores que estão todos engajados aí nesse projeto. É a primeira vez que eu faço isso e dessa vez eu consegui ter uma noção do quão complicado é fazer essa exposição. A gente lê o texto, dá uma meditada no texto, faz um esboço, depois a gente faz a gravação. É muito trabalhoso fazer isso e louvado seja Deus pela vida de vocês aí que tem se dedicado tanto nisso. Bom, amados, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, nos capítulos 1, 2 e 3. Mas antes eu gostaria de dar uma breve introdução sobre o livro e logo após nós iniciamos a exposição dos capítulos. O título do livro em hebraico é Falou o Senhor. Geralmente o povo pegava primeiro as primeiras palavras ali do livro e dava o nome do título. Mas quando houve a tradução para a língua grega, então os tradutores utilizaram os dois recenseamentos, ou seja, as contagens do povo que acontece no decorrer da história do livro. A gente vê isso em Números capítulo 1, versículo 26, e o segundo recenseamento está em Números capítulo 26, versículo 2. A autoria do livro é atribuída a Moisés. A gente pode ver isso lá em Números capítulo 33, versículo 2. A forma de escrita do livro foi na terceira pessoa. Era comum nos tempos antigos o povo escrever dessa forma, e isso não interfere em nada na escrita do livro e na autoria do livro. A data de escrita aproximada é de 1445 a.C. E o propósito central era relatar que Israel ele não entrou na terra prometida e mostrar que Deus ele exige que nós vivamos pela fé, conforme a gente vê lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. O livro ele tem 36 capítulos ao todo e ele pode ser dividido em 3 sessões. A primeira sessão, Deus ele prepara o povo para herdar a terra prometida, que é dos capítulos 1 ao capítulo 10. Na segunda sessão, nós vemos o povo perder a herança por causa do pecado e da incredulidade. A gente vê da metade do capítulo 10 até o capítulo 25. E a terceira e última sessão, Deus ele prepara uma nova geração para possuir a terra prometida, que está dos capítulos 26 ao capítulo 36. Estamos numa jornada onde passamos por Gênesis, Êxodo, Levíticos e agora nós estamos em Números. Esses primeiros livros da Bíblia são muito importantes para que a gente possa entender o Novo Testamento. Em Gênesis nós vemos o ser humano rejeitando Deus e, consequentemente, Deus expulsa o ser humano da sua presença. Deus ele faz isso porque ele é um ser santo, ele não se mistura com o pecado. Mas mesmo assim, Deus ele faz uma promessa que enviaria um Salvador, Jesus. E Jesus seria responsável por restaurar essa comunhão do homem e Deus novamente. Então Deus continua o seu plano e escolhe Abraão. E novamente Deus reafirma essas promessas feitas no Éden para Abraão. Ele diz que sobre Abraão todas as famílias da terra, todos os povos da terra seriam abençoados. Ele se tornaria uma grande nação. Novamente Deus falando ali de Jesus. Então esse povo vindo de Abraão se torna Israel. Israel acaba no Egito, sendo escravizado, e Deus vem com o seu poder divino e liberta Israel da escravidão. A gente vê aquela passagem da última praga, onde Deus mata os primogênitos no Egito, mas os primogênitos dos israelitas foram salvos por causa do sangue nos umbrais da porta. Novamente nós vemos a representação de Jesus, que o sangue de Jesus seria o responsável por redimir toda a humanidade, conforme aconteceu na cruz do Calvário. Então esse povo agora chega em Levíticos, ali no deserto,
E Deus precisava tratar esse povo. Então eles passam a aprender sobre quem é Deus, passam a aprender sobre santificação e principalmente sobre adoração. Após esse período no deserto ali com Deus, agora esse povo deveria servir ao Senhor. E além disso, eles deveriam viver pela fé. É disso que fala esses primeiros livros e é disso que fala o livro de Números. Deus, ele exige obediência e que nós vivamos pela fé. E por que eu disse que esses livros são importantes para a gente entender o novo? Porque era uma representação do que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Nós éramos escravos do pecado. E a misericórdia de Deus fez com que ele entregasse o seu único filho na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos redimiu e nos limpou, trazendo de volta a gente para a presença do Pai. E agora a gente está aprendendo sobre esse Deus. Nós estamos nos santificando, nós estamos adorando esse Deus. É isso que a gente faz na igreja. Mas o mais importante é fazer a sua obra, é propagar essa mensagem de salvação, porque muitas pessoas estão perdidas ainda. E nós não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos isso na dependência dele. É isso, viver pela fé. O livro de Números fala sobre viver pela fé e o mesmo acontece nos dias de hoje. Nós precisamos viver pela fé. Deus disse para Abraão que ele se tornaria uma grande nação. E de fato essa promessa de Deus aconteceu. Então nesses primeiros 3 capítulos do livro de Números, nós vamos ver Deus organizando essa nação. E eu fiz algumas imagens e enviei no grupo para nos auxiliar na exposição aqui do texto. Pois essas partes aqui nós veremos muitas contagens e organizações das tribos. E vai nos ajudar bastante essa imagem aí. Mas é só essas imagens no decorrer do livro inteiro, tá bom? Iniciando no capítulo 1, nós vemos o censo dos soldados. Dos versículos 1 ao 3, passado 1 ano depois dos israelitas terem saído do Egito, Deus fala com Moisés na tenda e manda ele e Arão fazerem uma contagem dos homens pelos clãs e famílias, com idades de 20 anos para cima, que pudessem servir no exército. Dos versículos 4 a 16, e se você quiser pode abrir a imagem número 1, Deus diz também que o chefe de cada tribo deveria ajudar na contagem. E ele diz o nome de cada chefe. Então, na imagem número 1, do lado esquerdo, a gente vê as tribos e do lado direito os chefes dessas tribos. Então, nós temos Ruben, Elisur, Simeão, Selumiel, Judá, Naasson, Issacar, Natanael, Zebulon, Eliabe, Efraim, Elisama, Manassés, Gamaliel, Benjamim, Abidã, Dan, Aiezer, Asser, Pagiel, Gade, Eliasaf, Naphtali, Aira. Dos versículos 17 ao 19, Moisés e Arão eles reuniram esses líderes e fizeram a contagem de todo o povo. Dos versículos 20 ao 44, nós vamos ver o número total de homens de 20 anos para cima que poderia servir no exército. E nós veremos isso por tribo. Então, se você quiser, pode abrir a imagem número 2 e lá você vai ver a quantidade total por tribos. Dos versículos 45 a 46, nós vamos ver o resultado da soma das tribos, conforme a gente viu na imagem número 2. O total de homens contados foi de 603.550 homens, homens aptos a irem à guerra. Dos versículos 47 ao 50, nós vemos que a tribo de Levi ela não foi contada. Deus escolheu os levitas para servirem no tabernáculo que Deus tinha mandado construir, ainda ali no livro de Êxodo, quando Moisés estava no Monte Sinai. E Deus manda eles acamparem ao redor do tabernáculo. No versículo 51 a gente vê a continuação da fala de Deus, onde ele diz que os levitas seriam responsáveis pelo tabernáculo. Então, eles tinham que desmontar, tinham que fazer a movimentação do tabernáculo e eles tinham que montar ele de novo. E qualquer pessoa que se aproximasse das coisas do tabernáculo, e bem como no tabernáculo, tocasse nele, essa pessoa seria morta, né? Era uma responsabilidade dos levitas, e as outras tribos não poderiam fazer isso. No versículo 52 a gente vê Deus dizendo para as outras tribos armarem as suas tendas nas posições determinadas, e eles deveriam ficar junto à sua bandeira,
Aí no 53 nós vemos ele repetindo de novo que os levitas deveriam acampar ao redor do tabernáculo. E ele dá a resposta ao porquê disso. Ele diz, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas eles foram escolhidos como os intermediadores aí entre Deus e o homem, né? E o papel fundamental disso ali era o sumo sacerdote. Nós já vemos aí uma representação de Jesus. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote que intercede pela humanidade. A gente vê uma referência dessa lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 14, que diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tá ok? A gente vê isso aí nesses versículos. E assim a gente finaliza o capítulo 1, e agora nós vamos para o capítulo 2, onde a gente vai ver a organização do acampamento. Então nós vimos no capítulo 1 o censo do povo, todas as contagens ali, e agora a gente vai ver a organização do acampamento. Dos versículos 1 ao 9, e aí se você puder abrir a imagem número 3, você vai ver a disposição das tribos em volta do tabernáculo. Então do lado leste a gente vê a tribo de Judá, ao lado Issacar e em seguida Zebulon. Em outras traduções, eles falam que ficavam juntos. Ou seja, primeiro vinha Judá, junto de Issacar, junto de Zebulon. A soma das três tribos foi de 186.400 pessoas, e eles marchariam em primeiro lugar. Então, quando todo o povo começasse a se mover no deserto, eles seriam os primeiros a marcharem. Aí dos versículos 10 ao 16, a gente vê do lado sul a tribo de Ruben, a de Simeão, e em seguida a tribo de Gade. A soma dessas três tribos foi de 151.450 pessoas, e eles marchariam em segundo lugar. Aí no versículo 17, a gente vê a tribo de Levi, que eles marchariam logo na sequência, levando o tabernáculo. Dos versículos 18 ao 24, a gente vê no lado oeste que ficava Efraim, Manassés e a tribo de Benjamim. E a soma dessas tribos deu 108.100 pessoas. E eles marchariam em terceiro lugar. Aí no versículo 25 ao 31, ficava ali no lado norte as tribos de Dan, Asser e Naphtali. E o total da soma dessas tribos deu 157.600 pessoas. E eles marchariam em último lugar. Então nós finalizamos o capítulo 2, onde nós vimos a organização do acampamento, todas as posições onde Deus determinou que as tribos ficassem ali. E agora a gente vai ver no capítulo 3 a organização dos levitas. A gente já viu um pouquinho isso no capítulo 2, mas agora a gente vai ver no nível mais detalhado a organização dos levitas. Dos versículos 1 ao 3, a gente vai ver de início a história da descendência de Arão. Então ele teve 4 filhos, que são Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os seus filhos eles foram ungidos para serem sacerdotes. Então, Arão ele era o sumo sacerdote e os seus filhos eram somente sacerdotes. No versículo 4, a narrativa diz que Nadab e Abiú foram mortos por Deus porque eles desobedeceram uma regra das cerimônias estabelecidas por Deus. Isso aconteceu lá em Levíticos, capítulo 10, no versículo 1 e 2. Como não tinham filhos, aí ficou sobrando somente os outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar, para ajudar o pai deles. Então, normalmente, quem assumia a posição seriam os filhos. Como eles não tinham filhos, aí ficou somente os outros 2 irmãos servindo ali no sacerdócio, no tabernáculo. Dos versículos 5 ao 9, Deus manda Moisés chamar os levitas para auxiliarem Arão e seus filhos nas tarefas e cerimônias do tabernáculo. Além disso, eles tinham que servir as tribos de Israel. Então, na tenda do encontro, somente eles podiam entrar, Arão e os seus filhos. No versículo 10, a gente vê que qualquer outra pessoa que se aproximasse do santuário, essa pessoa seria morta. Nos versículos 11 e 12, Deus diz para Moisés que ele escolheu os levitas como substitutos dos primogênitos de todas as tribos de Israel, porque todos os primogênitos são dele. Aí no versículo 13, ele dá a resposta ao porquê disso. Ele diz que no dia que feriu os primogênitos do Egito, ele reservou para ele todos os primogênitos de Israel.
Agora nós veremos com mais detalhes a organização dos levitas. Dos versículos 14 ao 16, Deus manda Moisés contar os levitas do sexo masculino de idade de 1 mês para cima, de acordo com as suas famílias e clãs. Então nós veremos agora todas as famílias dos levitas e os seus clãs que foram formados nesse período desde o Egito até esse momento que eles estão ali no deserto. Dos versículos 17 ao 37, e aí se você puder abrir a imagem número 4, nós veremos quem são as famílias e quem são os clãs. Então Levi, ele teve 3 filhos. Primeiro Gerson, depois Coate, depois Merari. Esses 3 filhos formaram 3 famílias, que são os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Cada um desses 3 filhos que formaram essas 3 famílias tiveram filhos. Então, Gerson teve Libni e Simei, Coate teve Amrão, Izar, Hebron, Uziel, e Merari teve Mali e Muzi. Desses filhos, que são os netos de Levi, surgiram vários clãs. Então, os filhos de Gerson foram formados os clãs Libinitas e Simeitas. Os filhos de Coate foram formados os clãs Aramitas, Izaritas, Hebronitas, Uzielitas. E dos filhos de Merari foram formados os clãs Malitas e Muzitas. Deus mandou os levitas ficarem ao redor do tabernáculo. Então, se você puder abrir novamente a imagem número 3, você vai ver a disposição dos levitas ali ao redor do tabernáculo. Por isso que nós vimos a respeito das famílias e clãs. Então, do lado sul ficaram os coatitas e o líder deles era Elisafã. O total de membros ali era 8.600 pessoas. Do lado oeste ficaram os gersonitas. O líder era Eliasaf e o total de pessoas era 7.500. No lado norte ficaram os meraritas. O líder era Zuriel e o total de pessoas foi 6.200. Cada uma dessas famílias tinha um líder, mas esses líderes eles respondiam para um outro líder, que era Eleazar, o filho de Arão. Deus determinou a posição de cada família ao redor do tabernáculo. Além disso, cada família tinha algumas funções específicas. Então, se você puder abrir a imagem número 5, a gente vai ver aí que os gersonitas eles tinham responsabilidade com o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, cortina da entrada da tenda do encontro, cortinas externas do pátio, cortinas da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar e das cordas. Os coatitas, eles tinham responsabilidade com a arca, a mesa, candelabro, altares, utensílios do santuário com os quais ministravam e a cortina. Os meraritas, as armações do tabernáculo, bem como os seus travessões, colunas, bases e todos os seus utensílios. Colunas do pátio ao redor e as suas bases, estacas e cordas. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes a respeito do que cada família fazia. Finalizando a respeito das posições, ainda na imagem número 3, vocês vão ver no versículo 38 quem ficava ali no lado leste. Ficavam Moisés e a sua família e Arão e a sua família. Eles ficavam bem ali próximo à tribo de Judá, de Sacar e Zebulon. No versículo 39 a gente vê o total de levitas, de 1 mês de idade para cima que foi contado. O total foi de 22.000 levitas. Agora, dos versículos 40 a 43, novamente Deus manda contar os primogênitos homens de 1 mês de idade para cima. Só que dessa vez são os primogênitos das tribos de Israel. E Deus diz que ele separou para ele os levitas em lugar de todos os primogênitos das tribos de Israel. Além disso, ele separou também todos os animais primogênitos dos levitas em lugar dos animais primogênitos dos israelitas. E a contagem total deu 22.273. Dos versículos 46 ao 51, Deus manda pagar o resgate dos primogênitos. O que aconteceu? Na contagem, os israelitas excederam
273 primogênitos em relação aos levitas. Então Deus manda eles pagar um preço por isso, que era 60 gramas de prata baseado no peso padrão da época. E tudo deveria ser entregue para Arão e seus filhos. Então Moisés faz esse recolhimento, que deu um peso de quase 16,5 kg, e entregou tudo para Arão e seus filhos. E assim finalizamos o capítulo 3. Então, recapitulando, capítulo 1, vimos o censo do povo. Capítulo 2, nós vimos a organização do acampamento. E no capítulo 3, nós vimos a organização dos levitas. E nós podemos aprender duas coisas na aula de hoje, irmãos. A primeira delas, organização. Nós vemos em todos esses detalhes que o nosso Deus ele é extremamente organizado. E quando a gente não possui uma organização, as coisas não fluem tão bem. Principalmente nas coisas de Deus. Nós precisamos ter essa excelência, nós precisamos ter esse cuidado. Porque assim como Ele é organizado, Ele exige que nós sejamos também organizados. Em segundo lugar, a gente pode ver que Deus ele estava mostrando para o povo o seu poder militar. Esse povo talvez não tinha noção do seu poder militar, a quantidade de pessoas que eles tinham para lutar, para se defender, para fazer as coisas. E Deus estava mostrando isso para esse povo. Mas um ponto muito importante que esse povo não aprendeu, e nós veremos mais para frente. Você pode ter poder militar, você pode ter todos os recursos ao seu favor, mas sem obediência, sem confiança em Deus, nada vai para frente, porque Ele é o único que pode prover todas as coisas. Por hoje é isso, eu finalizo por aqui e até amanhã, querendo Deus.